Enquanto gravam um documentário no meio da selva amazônica, um grupo de cinegrafistas entra no território das anacondas e acabam sendo atacados pelas serpentes gigantes das maneiras mais assustadoras possíveis. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet, hoje nós recapitularemos a história do filme Anaconda de 97, então preparem-se, é hora do recap! No meio da selva amazônica, um homem encalhou seu barco e está tentando pedir ajuda pelo rádio quando percebe o seu navio balançando como se algo pesado tivesse embarcado. Com medo, ele pega a arma e começa a pregar as portas para manter o intruso fora. Mas seja lá o que for, a criatura consegue destruir o piso e entrar por baixo. Tentando fugir, o homem abre a porta desesperado e começa a escalar até o topo do mastro, mas sabendo que isso não mudará o seu destino, ele decide encurtar o sofrimento e acerta um disparo em si mesmo. Algum tempo depois, no Hotel Arial, localizado no coração da floresta amazônica, a diretora Terry está fazendo uma pesquisa sobre um dos povos indígenas de Manaus, que são o foco do seu documentário. Enquanto lê o artigo, a moça é interrompida pelo guia Steven, que conta que esteve conversando com alguns outros exploradores em busca do paradeiro da tribo Xirixama, que são os protagonistas do documentário, descobrindo que a aldeia fica próxima a Anavilhanas, subindo pelo Rio Negro. Com essa informação, a equipe se reúne no cais e faz os últimos preparativos antes de iniciar a jornada. Prestes a partir, Steven vai conversar com Mateo e indica a rota mais rápida que encontrou. Porém, o capitão diz que contornar por um afluente é mais seguro, mesmo que aumente o percurso em 55 km. Mesmo achando estranho, Steven aceita a sugestão de Mateo e a equipe entra no barco para começar a navegar pelo Rio Negro, onde são surpreendidos por uma grande tempestade. Enquanto fazem algumas filmagens no meio do vendaval, o grupo passa por um barco encalhado, onde um homem grita por ajuda. Assim que notam o estranho, Terry pede para que Mateo se aproxime e Gary ajuda o estranho a embarcar. Já na balsa, todos se reúnem ao redor do capitão náufrago, que se apresenta como Paul, e diz que estava navegando quando algumas raízes se prenderam à sua hélice. Steven então diz que não conseguem levá-lo de volta para Manaus, pois estão subindo o rio. Porém, Paul responde que podem deixá-lo no próximo vilarejo, pois conhece bem as tribos locais e conseguirá ajuda para consertar o seu barco. Após a tempestade, todos param para descansar e Paul aproveita para pescar com um arpão, o que deixa Steven curioso sobre a origem do convidado. Paul então diz que é do Paraguai e que veio para a selva amazônica para ganhar a vida capturando cobras para zoológicos e colecionadores. Após se apresentarem, o caçador de serpentes pergunta que tipo de animal eles vieram pegar, e Steven responde que estão fazendo um documentário sobre o povo Xirixama, conhecidos como o povo da neblina. Assim que ouve esse nome, Paul diz que já os encontrou e que pode levá-los até o local. Porém, o produtor Warren não acredita no que ele diz e o acusa de estar tentando levá-los para alguma armadilha. Ao ouvirem isso, o resto da equipe acha que o produtor está sendo paranoico e decidem confiar em Paul, seguindo viagem rio acima. Já durante a noite, Steven e Terry passam um tempo observando os vagalumes, sem perceber que na margem bem ao lado deles, uma anaconda gigantesca está à espreita e ataca uma pantera negra, que mesmo sendo um grande felino, não tem a mínima chance de se defender. Na manhã seguinte, o grupo continua subindo o rio, até que encontram um totem gigantesco de uma cobra enrolada sobre um homem. Assim que vê o objeto, Paul diz que a escultura foi feita pelos Xirixama, que cultuam as serpentes. Continuando a história, ele diz que esse povo venera as anacondas como deusas protetoras e possuem até mesmo uma lenda sobre o universo ser em formato de cobra. Assim que ouve a história, Steven diz que conhece a lenda, mas que na verdade ela pertence a outro povo indígena e não aos Xirixama. Ainda assim, Paul continua agindo como se fosse especialista e diz que os indígenas devem estar logo à direita da bifurcação. Porém, Steven diz que o nível da água está mais alto do que o normal e que os Xirixamas devem ter ido para as terras mais altas, seguindo na direção contrária à que Paul está indicando. Mesmo percebendo que o visitante está tentando levá-los a algum lugar, Steven decide não fazer nada e apenas ordena que Mateo siga pela esquerda. Após um longo dia de viagem, o grupo ancora para passar a noite,
e a dupla responsável pelo áudio decide ir pro meio da mata para gravar alguns sons. Juntos, Gary e Denise começam a procurar barulhos interessantes quando percebem que tudo fica em silêncio de uma hora para outra. De repente, algo começa a avançar na direção dos dois, que correm desesperados na direção do barco, sendo socorridos por Paul, que atira na criatura com uma espingarda. Do seu quarto, Steven ouve o som do disparo e pega o seu revólver para investigar o que aconteceu, só ficando mais tranquilo depois de descobrir que era apenas um javali que estava perseguindo o casal. Depois do susto, o grupo volta a seguir viagem normalmente, até que a corda da âncora se prende na hélice. Sem ter como avançar, Steven decide colocar a roupa de mergulho e ir para baixo d'água para cortar a corda. Mas depois de algum tempo no rio, algo acontece e ele começa a se debater, nadando para a superfície de forma desesperada. Assim que ele emerge, a equipe acha que o guia está afogando e o cameraman Danny pula na água para resgatá-lo, trazendo-o de volta para o barco em poucos segundos. Após tirar a máscara de oxigênio, Mateo percebe que tem algo dentro da boca de Steven e encontra uma vespa venenosa enfiada na sua garganta. Com medo, Terry checa seus pulmões e percebe que ele não está mais respirando. Porém, Paul diz que isso é normal e faz uma manobra para mantê-lo vivo, abrindo um buraco na sua garganta e enfiando um canudo para o ar passar. Ainda assim, Steven está desacordado e ficará desse jeito por algum tempo, precisando que eles sigam viagem sem o guia. Como o rádio não está funcionando para poder impedir ajuda, Terry ordena que Mateo volte pelo caminho de onde vieram. E Paul diz que se fizerem isso, levarão 2 dias a mais por estarem contra a correnteza. Mas se forem pelo caminho que ele sugeriu anteriormente, encurtarão a viagem em pelo menos 75 quilômetros. Mesmo achando suspeito, Terry sabe que está correndo contra o tempo e aceita o conselho do caçador de serpentes, mesmo contra a vontade de Danny. Seguindo adiante, o grupo se depara com uma barreira bloqueando a passagem, e Paul saca algumas bananas de dinamite da mochila do nada, sugerindo explodir a barreira para seguirem adiante. Mesmo achando que isso será ruim para o meio ambiente, a diretora do documentário sabe que a vida de Steven está em risco e não tem outra opção senão dar a autorização. Com a ajuda de Gary, Paul amarra as dinamites na estrutura de madeira e acende o pavio, causando uma explosão tão forte que alguns destroços caem no barco e derrubam os galões de combustível na água. Junto com os destroços, uma verdadeira chuva de serpentes acontece e um filhote de anaconda cai nas mãos de Warren, se enrolando sobre o seu dedo e tentando devorá-lo, mesmo ainda sendo tão pequena. Depois que eles se livram das serpentes, Denise percebe que os galões afundaram no rio e diz que não tem como sair dali. Porém, Paul responde que devem conseguir viajar por mais 100 quilômetros com o combustível nos tanques, mais do que o suficiente para voltarem para a civilização. Seguindo viagem, o grupo encontra uma embarcação aparentemente abandonada e Paul pede ajuda de Mateo para ir até lá e verificar se tem algum combustível. Lá dentro, Paul percebe que esse é o barco do seu antigo companheiro, que tirou a própria vida algum tempo atrás. Com medo de que os outros descubram sobre quem ele é, o homem arranca a foto da equipe da parede e continua procurando pelo navio, até que encontra uma maleta com vários litros de tranquilizante para répteis, além de dardos e outros equipamentos. Enquanto carrega os achados de volta para a balsa, Paul chama por Mateo e diz que já encontraram tudo o que precisavam. Porém, quando vai descer da embarcação, o homem acaba escorregando e cai bem na frente de uma anaconda. Querendo fazer um lanchinho, a minhoca gigante voa no ombro de Mateo e se enrola ao redor do corpo, esmagando seu tronco enquanto abocanha o pescoço. Depois de torcer o corpo do piloto como se fosse um pano de chão, a anaconda devora sua presa, enquanto as outras pessoas no barco ficam esperando sem imaginar o que acabou de acontecer. Como Mateo não chega, Danny decide voltar para procurá-lo e Terry tenta utilizar a sua autoridade como diretora para pedir para que Paul vá junto,
porém ele se recusa, afirmando que a essa hora o rapaz já não está mais vivo. Próximo ao navio abandonado, Danny passa algum tempo procurando pelo piloto, mas a única coisa que consegue achar é a sua lanterna. De volta ao barco, Paul mostra a pele de uma anaconda com mais de 15 metros e afirma que Mateu foi devorado por uma, o que deixa os outros ainda mais assustados. Continuando, Paul diz que podem ajudá-lo a capturar a criatura viva e afirma que se conseguirem, todos se tornarão milionários. Revoltado com a frieza dele, Terry diz que não sairão dali enquanto não encontrarem Mateu e acende as luzes do barco para procurar por ele. Porém, mesmo após um dia inteiro de buscas, não conseguem encontrar ninguém. Com medo, Denise diz que acha que foi Paul quem sumiu com o capitão e Gary pede para que ela vá para a cama enquanto eles conversam. Depois que a mulher vai embora, Paul diz que a cobra está por perto, mas que não consegue capturá-la sozinha, pedindo ajuda dele para apanhar a criatura. Para essa missão, o caçador de serpentes elimina um pequeno macaco para utilizar como presa. Porém, nenhum dos outros membros do grupo apoia a ideia e tentam expulsá-lo do barco. Pensando no dinheiro que vão conseguir, Gary tenta defender Paul e diz que sem Steven não conseguirão mais chegar a nenhuma aldeia. Sendo assim, o único jeito de não desperdiçar a viagem é gravando o momento em que o caçador captura a serpente. Decepcionado com a atitude do amigo, Danny tenta expulsar os dois do barco e Paul dá um disparo de advertência ao lado dele, deixando claro para todos quem está na liderança a partir de agora. Como novo comandante, o caçador de serpentes lança a presa na água e passa a noite esperando até que enfim algo morde a linha. Achando que pode ser uma serpente, Paul pede para que ninguém se mexa e começa a puxar a carretilha, revelando uma anaconda gigantesca. Com a confirmação de que é a cobra, Paul ordena que Gary acenda as luzes e ilumina os olhos da serpente até deixá-la cega. Aproveitando que o caçador está ocupado, Danny decide tentar se aproximar por trás e eliminá-lo com um canivete, porém acaba sendo derrubado pela cauda da serpente e deixa a faca cair na água. Ainda se debatendo, a anaconda consegue derrubar Paul e arrebentar a corrente que quase acerta o pescoço de Warren, sumindo logo em seguida. De repente, a anaconda ressurge das profundezas e cospe a isca de volta na embarcação, dando a chance que Paul precisava para tentar atingir ela com um tranquilizante. Enquanto ele mira, Terry corre para a cozinha e é perseguida pela criatura, porém ainda assim Paul consegue acertar o dardo tranquilizante na boca da cobra. Com um projétil grudado em sua boca, a anaconda começa a se debater de um lado para o outro e acerta uma mesa que derruba Denise na água, obrigando Gary a pular para salvar a sua amada. Percebendo os dois no rio, a lombriga escorrida mergulha e consegue pegar Gary quando ele está prestes a sair da água, começando a apertá-lo enquanto Denise assiste tudo. Querendo ajudá-lo, Terry pega a espingarda e mira na cabeça da serpente colossal, porém Paul não permite que ela atire, dizendo que sem vida a criatura não vale nada. Por causa disso, Gary é completamente devorado pela anaconda e todos na balsa têm a total certeza de que Paul é um completo lunático. Enquanto a serpente nada no fundo do rio com Gary no estômago, Terry começa a se maquiar e vai até a ponte de comando onde Paul está navegando. Assim que entra no lugar, a diretora diz que o documentário seria o seu grande trabalho e que agora tudo está arruinado, mas que ainda pode fazer algo caso Paul permita, que é Lugrave capturando a serpente. Querendo conquistá-lo, a mulher chega bem perto e diz que precisa de proteção enquanto o abraça, servindo de distração enquanto Danny chega por trás. Porém, tudo dá errado e Paul acaba vendo o câmera pelo espelho. Furioso, o homem aponta a arma para os dois quando de repente Warren aparece atrás dele e acerta uma tacada que desmaia o explorador biruta quase que instantaneamente. Com Paul apagado, Danny sugere jogar o corpo no rio e Terry se recusa a fazer isso, escolhendo amarrá-lo no convés. Na manhã seguinte, a diretora vasculha todas as coisas de Paul e encontra o folheto com a foto dele e de Mateu com uma serpente, finalmente descobrindo que foi tudo uma armação, inclusive a vespa na máscara de Steven. Furiosa, Terry acerta um soco na cara do homem e vai para a ponte de comando onde Danny e Warren estão pilotando. Depois de algum tempo viajando, eles chegam próximo a uma cachoeira, onde acabam atolados entre algumas pedras. Sem ter como dar ré, Danny sugere entrar na água
água e amarrar algumas cordas nas árvores para puxar a balsa de volta. Enquanto eles se aproximam do tronco, Denise vai até Paul, decidida a vingar a morte de Gary. Mas quando olha em seus olhos, acaba perdendo a coragem e abaixa a faca. Percebendo o momento de fraqueza, o caçador de serpentes aproveita para pular em cima da mulher e apertar o pescoço dela entre suas pernas, deixando Denise sem ar até que ela perca a vida. Enquanto o trio amarra o cabo no tronco, Paul joga o corpo de Denise na água e pega a faca dela para cortar as cordas nas suas mãos. De repente, Danny percebe uma movimentação na água e grita para todos que a serpente está se aproximando, nadando em direção ao barco enquanto a anaconda vem atrás dele. Para ajudar os amigos, Warren decide chamar a atenção da serpente e a atrai para longe enquanto eles nadam de volta para o barco. Sem ter como fugir pela água, o produtor corre para o meio das pedras e escala cada vez mais alto na cachoeira, tentando despistá-la. Já na embarcação, Terry começa a procurar pela espingarda, quando Paul se solta e derruba Danny, indo na direção dela logo em seguida. Mesmo com a arma em mãos, Terry não consegue atirar a tempo e acaba sendo desarmada pelo caçador de serpentes. Com um porrete, Danny acerta as costas de Paul, que derruba a espingarda próximo a Terry. Porém, o caçador consegue incapacitar o cameraman pela segunda vez e arremessa um banquinho nas mãos da diretora. Com uma faca, Paul vai pra cima de Danny e consegue acertar a perna dele enquanto Terry tenta mirar no caçador. Encurralado entre a cachoeira e a serpente, Warren decide fugir pulando na água e acaba sendo pego pela anaconda em pleno ar. Porém, o peso dos dois é demais pra árvore, que acaba cedendo e caindo em cima da balsa, obrigando todos a pularem da embarcação para não serem esmagados. Após a confusão, Terry nada de volta para o navio e percebe que Danny está preso na água por causa das vegetações. Com muito esforço, o câmera consegue se soltar e nada na direção da balsa. Porém, quando ele está prestes a subir, o corpo de Denise emerge e dá um susto que faz ele se afastar. De longe, a serpente sente Danny se debatendo na água e solta o corpo do produtor para ir na direção dele, se enrolando no corpo do câmera e começando a apertá-lo. Desesperada para salvar o amigo, Terry se arrasta até a espingarda e consegue acertar um disparo na criatura antes que ela engula o corpo de Denise. Graças a isso, Danny consegue escapar do ataque da anaconda, porém Paul ainda está vivo e querendo vingança por terem eliminado sua presa. Quando Danny está prestes a ser finalizado, Steven acorda graças ao barulho e consegue acertar um dos dardos tranquilizante nas costas de Paul, permitindo que o câmera finalize a luta com uma cotovelada que derruba o caçador demente na água. Com as coisas mais calmas, os dois levam Steven de volta para a cama e partem com a balsa em busca de ajuda, chegando num porto abandonado depois de algum tempo. Precisando de mantimentos, os dois desembarcam e começam a explorar o lugar em busca de combustível. Após algum tempo procurando, eles encontram os tambores e uma pele de cobra gigantesca logo ao lado. Porém, enquanto analisam o achado, Paul aparece por trás deles e consegue nocauteá-los com uma coronhada. Com ambos amarrados, Paul decide transformá-los em iscas vivas e joga sangue de macaco por cima deles, se afastando para esperar até que alguma serpente chegue para fazer um lanchinho. Em pouquíssimo tempo, uma anaconda aparece e se enrola ao redor dos dois. Porém, antes que eles sejam devorados, Paul aciona a armadilha, que deixa todos presos numa rede. Enquanto o caçador mira com seu dardo tranquilizante, a criatura consegue quebrar o mecanismo da armadilha e vai no veneno pra cima de Paul, abocanhando o ombro do homem que cai da escada. Ainda assim, o caçador de serpentes continua vivo e tenta correr, mas a anaconda está decidida a almoçar o caçador biruta e vai atrás dele, esmagando cada osso do corpo de Paul e abrindo sua boca para devorá-lo ainda mais. Enquanto a anaconda engole sua vítima, Terry diz para pegarem o combustível e irem embora o quanto antes. Porém, a serpente ainda não está satisfeita e vai atrás deles para mais um ataque. Com medo, Terry tenta se esconder e acidentalmente vai parar em um cômodo onde fica o ninho das anacondas. De repente, o bicho quebra a parede atrás dela e cospe o corpo de Paul todo lambrecado de volta para fora. Aproveitando a brecha, a mulher vai até Danny e diz que irá atrair o predador para a chaminé. Enquanto persegue a mulher, a serpente acaba derrubando os tambores de combustível e Danny decide que
que irá explodi-la. Para isso, ele prende a cauda da anaconda com uma ferramenta e pede para que Terry vá para o topo. Assim que ela chega lá em cima, o cameraman acende o pavio e avisa para que a mulher saia da chaminé o quanto antes. No entanto, a dobradiça está emperrada e Terry fica presa. Com muito esforço, a diretora consegue passar pela grade e fica pendurada para o lado de fora até que a chaminé explode, derrubando tanto ela quanto a cobra na água. Mesmo com seu corpo em chamas, a anaconda continua viva e nadando atrás de Terry, porém acaba apagando quando está prestes a alcançá-la. Achando que acabou, Danny diz para pegarem o combustível e sair dali o quanto antes. Entretanto, no momento em que ele se vira, a anaconda encapetada aparece novamente e o cameraman é obrigado a terminar o serviço com o machado, abrindo um buraco no crânio do monstro. Com isso, a serpente gigante morre e eles enfim podem navegar de volta para casa, mas não sem antes encontrarem o povo Shirishama para gravarem o documentário. Galera, mas e vocês, o que fariam se fossem caçados por uma anaconda gigante? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!